Olá, bom dia. A gente está hoje aqui nesse encontro para começar uma série de conversas, um momento que a gente para conversar com outras enfermeiras, outros técnicos de enfermagem, para falar principalmente de cuidado, de autocuidado, daquilo que faz sentido, né? A motivação para estar aqui hoje e para estar fazendo esses encontros, ela veio da minha prática ao longo desses quase 30 anos de enfermagem e de achar que faz sentido estar aqui trocando de forma aberta, de forma a convidar os profissionais a pararem um pouco, a se olhar, a compartilhar essa caminhada que eu tive com outras pessoas. Eu acho que todo profissional de enfermagem, qualquer um deles que a gente chamar para conversar, vai ter algo para contribuir do cuidado consigo mesmo, ou do descuido consigo mesmo, e do cuidado com o outro. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, começando contigo, Camila, que está aqui. Que a gente, vou pedir depois que tu te apresente, mas eu queria trazer que a Camila, além de ser uma enfermeira maravilhosa, é também minha amiga pessoal, que tivemos fazendo a faculdade juntas em São Paulo, na Unifesp. A cronologia a gente vai muitas vezes ter que parar para pensar quando, mas acho que foi em 98 que a gente entrou na faculdade juntas. Tivemos também a experiência de morar juntas, de passar por vários momentos. A minha área de atuação principal sempre foi o domicílio, o home care, e a área de cuidados paliativos, o cuidado no final da vida, o cuidado com a morte. E a gente vai se encontrar em vários temas, mas esse vai estar sempre permeando a minha fala e eu vou estar sempre buscando com as pessoas que estiverem aqui trazer também esse olhar, né, de forma a trazer discussões saudáveis e esse olhar para si. Então, queria que te apresentasse um pouco, não vou falar muito das partes dos currículos, mas aquilo que quiser trazer e fizer sentido, é isso. Bem-vinda e muito obrigada. Obrigada, Manu. Obrigada pelo convite. Obrigada pela apresentação carinhosa. Meu nome é Camila Marim, eu tenho 47 anos. Eu sou casada, tenho um filho de 10. Moro aqui em Santos, no estado de São Paulo, apesar de ter nascido na capital, em São Paulo, e ter passado minha infância e minha adolescência numa cidade de interior, chamada Santa Bárbara do Oeste. E eu estou contando tudo isso porque eu acho que tudo isso compõe quem eu sou também. Eu fiz faculdade na Unifesp, em São Paulo, como você comentou, com você. Vou fazer 25 anos de formada no final do ano. Trabalhei nos diversos níveis de atenção, tanto na atenção primária quanto secundária e terciária, em diferentes tipos de instituição, na iniciativa pública, privada, na assistência, na gestão, na educação. Uma longa e feliz trajetória na enfermagem. Me pós-graduei em geriatria e gerontologia e meu mestrado foi em prática baseada em evidências nos cuidados com pacientes com doença de Alzheimer e outras demências, especificamente na busca por reduzir os sintomas psicológicos e comportamentais dessas doenças e a sobrecarga dos cuidadores familiares, né, que atuam com esses pacientes. Acho que esse é um pequeno resumo de mim. Sim. Não sabia da temática do teu mestrado, né, e da sobrecarga dos cuidadores e familiares. Então, eu acho que é isso, né? O cerne que a gente vai falar é da sobrecarga dos cuidadores e nós, como profissionais de enfermagem, somos cuidadores, né? E essa sobrecarga parece que ela acompanha o profissional em toda a sua carreira, assim.
E acho que esse é o principal motivo mesmo da gente estar aqui agora, de trazer de forma aberta, de abrir essa discussão que a gente fala, e se fala muito de autocuidado, e essa temática está sempre ali, mas na prática não é o que a gente vê. Quando eu falo de pegar qualquer profissional de enfermagem para conversar e ver como é a rotina, a maioria, se eu for perguntar para ti como que é a tua rotina, quantas atividades você faz, como que foi ao longo da trajetória, né, da enfermagem em termos de função, daquilo que tu dá conta, do quanto você dedica da tua vida para te cuidar e para cuidar do outro. E aí eu queria saber, assim, como que é hoje e como foi também ao longo do tempo, essa parte da Você sabe, culinária e do Manu, que cuidado. quando eu fui parar para olhar assim o quanto eu me cuido, né? Quando você fez essa provocação, né, da gente pensar o autocuidado, eu percebo que eu sempre tive um instinto de autopreservação muito grande, assim. E eu vou falar do meu autocuidado sob outro prisma, para além daquele que a gente sempre fala, né? A gente sempre comenta a questão do autocuidado pensando no sono, na alimentação, né? Na atividade física, pensando nas nossas necessidades humanas básicas relacionadas a isso, mas a gente tende a não pensar em outras, né, necessidades humanas básicas que a gente tem e que são muito negligenciadas durante a nossa vida, pelo menos na minha foram. Então, eu continuo sendo uma pessoa que tem uma rotina bastante caótica, como boa parte dos profissionais de enfermagem, que continua, assim, penando para encaixar todos esses cuidados diários, mas eu acho que eu voltei muito a me encontrar comigo mesma e a buscar coisas que me fazem bem, né, dentro dessa rotina caótica e até como uma forma de me centrar para as outras coisas. Então, quando eu voltei a olhar para mim e ver o que me faz bem, o que eu gosto de fazer, né, o que faz sentido para mim, ficou até mais fácil eu cuidar da minha alimentação, eu retomar a atividade física, o meu sono melhorou. Então, tudo faz sentido, né? Nós não somos fragmentados, né? Ou a gente olha para o todo ou a gente não cuida. Mas esse meu instinto de autopreservação, assim, que eu percebo que eu tive, apesar de eu ter uma rotina muito caótica e de determinados momentos da minha vida eu quase não tenho memórias de tão sobrecarregada que eu estava. Tem um ano, 2006, assim, eu custo lembrar o que aconteceu na minha vida, para você ter uma ideia. E eu ainda perdi todas as minhas fotos, então eu não lembro. E eu trabalhava em 3 lugares, né, o que também é muito comum na nossa área. E então eu praticamente abandonei meu autocuidado por alguns anos. Mas eu sempre tive uma coragem, hoje olhando retrospectivamente, de sair dos lugares que me faziam mal. Então eu fui, quando saí da faculdade, para a saúde da família, que era meu grande sonho, assim, eu me apaixonei, continuo apaixonada, continuo achando a estratégia mais acertada em atenção primária, se a gente pensar em resultado de saúde populacional, que é o que sempre me interessou. Mas o ambiente, ele começou a ter questões éticas que iam muito além dos meus princípios e valores. E eu saí de um emprego que era meu sonho, que eu era CLT e que minha renda era digna, para ir trabalhar numa aposta, né? E aí depois, Manu, eu também saí de um trabalho que eu tinha feito coisas muito incríveis, que tem pessoas muito queridas para mim até hoje, que trabalhavam lá. Foi onde eu conheci meu marido, inclusive. Uhum. Então, assim, foi um lugar que a gente foi muito feliz em todos os programas que a gente implantou, a parte assistencial, aprendi demais. Foi onde eu mais trabalhei com essa minha outra paixão, que é a gerontologia, nesse objetivo, né, de trabalhar com os familiares dos pacientes com demência e tudo mais. Mas que em um determinado momento o ambiente começou a ficar tóxico, assim, para outras pessoas, não era nem nada relacionado comigo, mas eu não fico bem, né, em ambientes que não são harmônicos, em ambientes que são muito conflituosos. E aí eu saí, dessa vez também, saí para ganhar
menos da metade, na verdade, pouco mais de 1/3, e achei que foi muito bom para mim, né. O que parecia ser uma decisão ali num primeiro momento precipitada ou impensada, a gente não faz isso com a carreira, essas coisas todas que a gente é convencido durante a vida a acreditar, né, eh, o futuro mostrou que não, que eu estava, minha intuição estava certa, eu tinha que fazer essa escolha, né. E por fim, assim, um outro lugar que eu saí foi por questão relacionada à assistência, e logo que eu fui tentar fazer uma mudança de vida, né, em busca de qualidade de vida, que foi o que me trouxe para Santos, eu trabalhei muito pouco tempo em um lugar que a assistência eu não conseguia dar assistência adequada para os pacientes, né. Eu não sentia que a minha assistência não é nem que não tinha só qualidade, ela de fato era uma assistência insegura, Uhum, e eu não fiquei. uhum, E essa vez eu saí foi para nada mesmo. uhum. Eu saí sem ter ninguém nada, sem ter outra alternativa de trabalho e nada para fazer, mas era algo que não dava para mim. E eu acho que esses momentos da minha vida, olhando hoje retrospectivamente, foram muito respeitosos comigo mesma, né, Sim, e com os pacientes também, porque quando a sim. gente não está bem, a gente não tem nada para oferecer também, né. Exato, eu acho que esse é o ponto. Então Esse é o grande lugar. é, Obrigada por você já ter trazido assim, de forma tão aberta, porque eu acho que é esse ponto a gente tem em comum, e esse é um diferencial, e esse lugar motiva a gente estar aqui e trazer isso, né, agora nessa onda que eu estava dizendo que para mim é um desafio, essa coisa da, novo, né, das redes sociais e tudo mais, mas é graças a isso também que a gente tem alcance. E esse ponto de você saber se olhar e saber falar, aqui deu para mim, eu vou para outro lugar, isso é o autocuidado que eu acho que é o cerne da enfermagem e que a enfermagem precisa se olhar. E que foram os grandes, né, trampolins, sem saber, às vezes a gente faz as coisas sem saber, mesmo tendo conta para pagar, filho, tudo isso que todo, né, a maioria tem para também arcar, uhum, mas de falar, não, até aqui eu vou, porque a partir daqui o meu cuidado não está mais seguro e não está para oferecer para o outro, porque não dá para passar por cima de si mesmo o tempo todo. E a gente ter essa percepção de se olhar e falar a hora que deu, como, né, eu também nesse momento, né, fiquei com a empresa por 18 anos e falar, não, daqui para frente não vai mais, né, preciso mudar, porque a gente passa por cima e isso vai afetar o cuidado do próximo e o da gente mesmo, e como tu falou, né, tirando o autocuidado que é de praxe, atividade física, sono, alimentação, tudo isso, mas se não passar por essa atenção emocional e o que nos motiva a acordar, o que nos move, né? O que faz a gente estar aqui? Nem sempre a gente vai conseguir atender em primeira instância a nossa motivação, mas a gente tem que estar se questionando o tempo todo. E é o tempo todo mesmo, né? Para saber realmente é, se aquilo faz sentido, né? E sendo do cuidados paliativos, tudo da geriatria, da gerontologia, essa coisa da finitude, passa muito rápido essa experiência de viver, né? E a gente, quando se coloca nessa escolha que é a enfermagem, que é o cuidar do outro, se a gente não tiver esse olhar para si, não tem como chegar no outro com qualidade. Isso não é papo de, vamos falar sobre isso, né? Realmente faz a diferença. E depois a vida vai trazendo o curso dela e vai nos mostrando, né, como fazer. E aí eu penso, né, como a gente, enquanto líderes de equipe que somos, né, então a nossa trajetória profissional, a gente acabou sempre indo para cargos que nos levavam à gestão, à liderança, né? De que maneira que a gente mostra para as pessoas da nossa equipe como fazer isso? É sendo exemplo, né? Sendo exemplo, às vezes, de falar, sim. olha, tô indo porque realmente a partir daqui eu vou estar passando por cima de mim, eu vou estar passando por cima da minha família, eu vou descontar isso no cuidado que eu trago para o outro, né? E como tu disse, exige coragem, né? O tal do coração que age, né? Para fazer a mudança. É bem bom. E trazendo um pouco das questões que a gente falou antes, né? Que o quanto esse lugar
da tua experiência dentro da geriatria e da gerontologia, nesse estresse do cuidador que você falou, qual é os caminhos assim que você vê, ou que para onde, né, a pessoa que nem se percebe mais e que de repente vai estar escutando a gente falar, tá, o que elas estão falando? Tá, será que como é que eu tô? E a pessoa que se questiona, né, por onde que ela começa assim, é tipo, tá, vou fazer o quê? Se eu não suporto mais trabalhar nesse hospital ou tá aqui trabalhar de noite, por onde eu começo se eu não tenho horizonte, né? Como é que tu vê isso daí, assim? Eu acho que tem duas situações, assim, né? Quando eu falo de estresse do cuidador familiar, né? Da pessoa que está ali no contato direto, eu acho que o primeiro ponto que eu sempre enxerguei foi a questão de empatia, né? Com o cuidador. Porque a gente olha muito para o nosso paciente, né? Então, você vai olhar lá para o idoso que está precisando de uma série de coisas, e muitas vezes a gente olha com um olhar muito julgador, né? Pensando que aquele idoso poderia estar muito melhor cuidado, numa situação, né, muito melhor, mas a gente é muito pouco empático com quem está ali cuidando dele no dia a dia e com a história que precede esse momento, né? Então, não dá para a gente cobrar de um familiar um mesmo comportamento de qualquer outro, porque as relações são entes vivos, né? Então, cada um estabeleceu uma relação durante toda a sua vida, e isso vai se refletir no cuidado com aquele idoso, no próprio autocuidado do cuidador, né? Do sentir que não aguenta mais, que não queria estar ali. E tudo isso perpassa pelo cuidado. Se a gente só dá orientações de como aquilo deveria ser feito, você está fazendo uma intervenção de livro, né? Você está fazendo uma intervenção para ninguém. Porque se você não olha o entorno do paciente, né, a casa dele, a comunidade que ele vive, as condições que se tem para aquele cuidado, você não tem assistência de enfermagem, né? Isso é para qualquer paciente. Estou falando de idoso porque foi minha realidade muito mais tempo, né? Mas quando eu trabalhei em saúde da família, minha paixão era por causa disso também, né? A gente não tem como dissociar as pessoas do mundo que elas vivem, né? Porque tudo isso vai passar pelo cuidado delas. Então, eu acho que a gente tem a possibilidade de oferecer ferramentas para os cuidadores familiares, mas mais do que as ferramentas, eu acho que é esse lugar de acolhimento que só é possível por meio da empatia, Escuta. né? Uhum. Exato. E porque para ele se sentir também livre para se abrir e colocar as reais dificuldades que ele tem para seguir naquele cuidado, né? Mas quanto ao profissional, eu acho que uma das coisas que eu hoje vejo muito, assim, que em toda a minha carreira eu busquei, eu acho que isso é importante demais, é o quanto todos nós temos de participação da construção do nosso ambiente de trabalho, sabe? Eu sei que tem muitos fatores que fogem, assim, da nossa governabilidade, assim, do que a gente consegue fazer, mas eu acho que todo mundo pode fazer um pouquinho para o ambiente ser mais harmonioso, para a gente ter empatia com os colegas, né? Entender o quanto que cada atitude nossa reflete também na vida do outro, né? E às vezes a gente está tão cansado, está tão sobrecarregado, está tão preocupado com outras coisas também, né? Porque a vida é muito complexa, tem muitas demandas, que a gente não tem esse olhar, né, para a nossa participação para esse ambiente ser melhor. Então, uma das coisas que eu vejo é isso, assim, é se responsabilizar conjuntamente pela criação de um ambiente que seja melhor para todos nós, né? E a outra coisa é a questão do coragem, que a gente falou, né, também. Eu acho que se você percebe que aquilo não dá para você, você precisa tomar alguma medida. Eu vou trazer aqui um exemplo de muitos anos atrás, quando a gente estava montando um serviço que também incluía cuidados paliativos numa instituição, uma equipe chegou já montada para mim. E aí eu fiquei muito feliz que a enfermeira, ela teve muita coragem, conforme a gente foi trabalhando, de chegar em mim e falar assim, eu não consigo. E ela disse, olha, meu pai está doente,
eu não consigo lidar com a finitude desses pacientes, com conversar a respeito de se essas medidas são fúteis ou não, né? Se a gente está visando qualidade de vida para esses pacientes ou não. Eu não consigo fazer isso sem pensar no meu pai. E eu não estou dando o melhor de mim. E ela foi uma pessoa super bem indicada, porque ela era muito empática, tinha um relacionamento ótimo com as pessoas, mas é exatamente por ser essa pessoa maravilhosa que também ela teve essa coragem de dizer, olha, eu não consigo. E eu acho que é importante o profissional ter essa coragem e ter esse espaço, né? Então, você falou que saber a onde é o gente seu caminhou. limite também, né? Até onde vai, E né? a gente caminhou nas nossas vidas para funções de liderança, e aí também falando com pessoas que estão em função de liderança, de você ser esse líder que está disposto a ouvir do profissional que atua ali contigo, o que não é bom para ele, e procurar espaços onde seja bom para ele, porque às vezes a pessoa não vai trabalhar bem naquele setor ou com aquele tipo de cuidado naquele horário, né? Às vezes a pessoa não consegue trabalhar à noite ou não consegue trabalhar de dia, tem gente que se adapta E que diferente, né? sozinho às vezes não consegue fazer esse movimento, vai precisar de quem está liderando para poder proteger. Exato, exato. E ele precisa sentir que ele tem abertura, porque ele precisa ter coragem, mas ele também precisa sentir que ele está num ambiente onde essa coragem cabe, né? Então, a gente precisa trabalhar na construção desses ambientes, né? Para que as pessoas possam dar o melhor de si e sem se perder ali, né? No meio do caminho. Tem uma enfermeira muito querida que ela fala uma frase em todas as apresentações dela, ela fala assim: ninguém sai de casa para prejudicar o outro. Ninguém sai de casa para prejudicar o outro. Ninguém sai para ir trabalhar dentro de um hospital, para ir trabalhar dentro de uma UPA ou para o domicílio de outra pessoa para não dar o melhor. A gente sai para dar o melhor, né? Então a gente precisa construir condições para isso acontecer e a gente precisa estar bem para isso acontecer, né? Porque é bem abrangente, né? Quando tu traz o exemplo das famílias e dos cuidadores, da parte do, né, cuidador, quando eu falo cuidador de enfermagem como um todo, cuidador familiar também, mas assim, do julgamento, do quanto a gente precisa conhecer a nossa história, né? Que nem essa enfermeira que estava passando pela doença do pai. Então, se eu tenho conhecimento de que eu estou atravessando uma situação familiar e eu vou vivenciar isso no trabalho, eu preciso saber até onde eu consigo e conseguir verbalizar isso. Dentro do contexto familiar, quando a gente fala de um caso de demência ou de um paciente de cuidados paliativos, de olhar para a família e também saber até onde essa família vai. Eu lembro de muitas vezes, quando eu trabalhava na emergência de um hospital aqui em Florianópolis, de ver profissionais de enfermagem criticando o idoso que chegava, às vezes, cheio de ferida e que a pessoa institucionalizou ele numa ILPI, e julgando, mas assim, você não sabe qual é a realidade. Quem às vezes precisa dar conta de um avô adoecido ou de um familiar adoecido num contexto de família que às vezes não cabe e escolhe levar para uma instituição, não pode ser julgado se você não conhece a história, e às vezes está muito fácil falar, colocou na casa de repouso, porque não liga, mas ninguém sabe o que essa pessoa realmente está vivenciando, ou o profissional que às vezes não vai dar o melhor atendimento porque está atravessando, né, uma dor. Eu estou nesse momento que encerrei as atividades da empresa, dedicando nesse compartilhar de toda a trajetória, também fazendo a parte de cursos. E o curso que eu estou trazendo, fazer o marketing, como é que fala, né? O curso que eu estou trazendo, nesse mesmo lugar de trazer principalmente o autocuidado dessas pessoas. Quando a gente fala em cuidados paliativos e você traz os profissionais para a gente conversar, você vai ter que olhar para dentro de si para saber como é que está dentro de você. Então, assim, das duas experiências que a gente já teve de turma, né, fazendo do curso, o foco principal, claro, tem toda a parte técnica de conteúdo que a gente precisa falar, sim, mas tem todo o conteúdo interno, que se você não souber como é que você trabalha diante da finitude, você não vai entregar o teu melhor na hora de cuidar do outro, e aí você descobre que os profissionais têm lutos não resolvidos, estão com dores sangrando por dentro e não pararam para olhar. E aí quando você para falar, nós vamos falar de cuidados paliativos, mas primeiro eu quero saber como é que está a sua vida,
E aí a pessoa fala, tá, mas o que que isso tem a ver? Não, isso tem a ver. Se tu não sabe nem às vezes como é que tá a tua respiração ali, como é que tu vai cuidar da dispneia do outro num sentido mais amplo, mas Sim, assim, não tem como, a conta não fecha. Se você não tiver esse olhar para si, não vai fechar para cuidar do outro, vai aparecer em algum momento. Vai aparecer numa medicação que você fez errado, vai aparecer em uma coisa que você deixou de fazer, vai aparecer em algum lugar, ou vai aparecer no teu próprio corpo na forma de uma doença. Né? Então é isso que vai, ou num estresse, né? E a gente está agora vivendo uma época de muitos desafios, né? Que por um lado a tecnologia, tudo isso nos proporciona momentos como esse, que eu estou aqui em Florianópolis, você em Santos, e a gente está podendo ter essa conversa e querendo levar essa conversa para quem quiser escutar, mas por outro, ela também traz um excesso tão grande de informações e de coisas, desde você estar num plantão mexendo no celular quando você tinha que estar olhando para o paciente, tantos desafios que a gente precisa ter esse tempo sim de se olhar, e sim, é tempo, tem coisas que não vão ser no frame que a internet nos pede, vai ser na pausa, vai ser no sim, parar, como a gente fez antes de começar, e tomar um tempo para respirar. Só isso, né? E sim. acho que a E gente é precisa interessante disso. isso que você falou, traz muito da exaustão hoje das pessoas em geral, e isso nos atravessa também como profissionais de enfermagem, né? Essa questão da tecnologia, da disponibilidade o tempo inteiro. Então, você tem que estar nessa doença que a gente criou com o WhatsApp na nossa sociedade, né? Que você está 100% do seu tempo À disponível para os disposição. outros, né? E isso tira muito a nossa presença na onde a gente está, né? Você está sempre, parece que suspenso e não consegue estar presente. Isso atravessa a gente, né, enquanto pessoa, e traz toda essa exaustão, esse cansaço mental, esses distúrbios de sono, e aí fadiga, enfim. Mas atravessa também o nosso cuidado, né? Porque a gente não consegue estar ali presente. E cuidar de alguém é presença, Sim. né? Não tem como você cuidar de alguém sem estar ali presente. E você tocou num ponto que eu queria retomar, assim, você falou a questão dos lutos, né, que a gente tem quando a gente trabalha com finitude, e também é muito difícil, conforme a gente vai andando na vida, né, envelhecendo, pensar na própria finitude. Então, para muita gente, isso, conforme as pessoas vão caminhando na vida, lidar com a finitude começa a ter outra cara, sabe? E aí ter que lidar com as próprias limitações, com a própria finitude, começar a perceber que a vida passa muito rápido, começar a olhar, aí você começa a ter outros lutos que são os lutos até de você mesmo, né? Assim, das coisas que você queria ter feito, das coisas que você queria ter sido. Todas essas emoções, elas se misturam ali, né? Naquele momento que você precisa lidar com o envelhecimento, com a finitude. Então, o autocuidado, eu acho que nesse momento da vida, quando a gente já está mais velho, ele precisa também passar por isso, assim, por encarar como que a gente envelhece, o que é o envelhecimento para a gente, o que é o envelhecimento para a gente na nossa carreira, o que a gente precisa mudar para a nossa carreira, né? Sim. Também. E tudo isso é muito difícil, porque nós vivemos uma sociedade, e essa sobrecarga de trabalho e tudo mais que a gente estava contando das nossas trajetórias, né? Fazem as pessoas perceberem isso quando elas têm a sensação de que já é tarde. Já é Não é, tarde, sim. não é, né? Quando você vai olhar para o seu autocuidado, você vai entender que é só lidar, né, com esse envelhecimento. A gente vê um envelhecimento mal sucedido na nossa população, né? A gente vê um envelhecimento com adoecimento, com mais limitação do que precisa ter. Então, isso bate na gente de uma forma ruim, né? A gente, quando pensa no nosso envelhecimento, a gente pensa nesse estereótipo que a gente tem de envelhecer é adoecer, né? Deixar de servir, né? Enfim. Sim. E nessa Então, coisa. eu acho que parar para olhar isso é importante também. Não, só aprofundando um pouco mais nessa questão do envelhecimento, e quando a gente conversou a primeira vez, que a gente trouxe também nesse contexto, né, que a gente
como que a gente lida com o envelhecimento do outro, quando a gente está falando do cuidado, projetando no próprio e nas pessoas próximas, né, como tu trouxe, e trazendo para a enfermagem, que foi algo que a gente falou no primeiro dia que a gente conversou, do quanto as questões políticas elas impactam nessa qualidade, que é algo que eu estou vivenciando agora, que estou chegando aos 30 anos de profissão, né? Comecei como técnica de enfermagem, depois como enfermeira, e a enfermagem perdeu a aposentadoria especial que tinha, né? Então você passa 25 anos, né, cuidando, assim, em situações às vezes que são desgastantes por demais, e não temos mais o direito a ter uma aposentadoria especial no momento que nem agora cheguei no momento que essa energia que tinha às vezes para estar adiante de tanto sofrimento, de lidar o tempo todo com cuidar do outro já deu, né? Quero fazer outras coisas que não seja isso. E não temos mais essa proteção dentro da nossa categoria, por exemplo, de envelhecer com essa qualidade, de ter algo respaldado, né, para nós. Né? Como é Sim, que tu, que também tem bastante conhecimento da parte de legislação, que tem a ver com a tua atuação, como que sim. você vê isso e se você enxerga, se tem boas visões em relação à enfermagem nesse contexto e de como né, o profissional ele lida. A gente tem um nó na previdência, assim, eu nunca consigo entender a previdência, tá? Assim, não consigo. Eu já olhei as continhas todas, sabe que eu gosto de matemática, mas não me conhece, eu amo matemática. Eu já olhei as continhas todas e realmente, assim, parece uma conta que é feita para a gente não entender o cálculo da previdência, né? Quando teve a alteração na reforma previdenciária, é claro, a gente entende que precisava ter reforma previdenciária, né? O envelhecimento da população, inversão de pirâmide populacional. A gente entende tudo isso. Mas essa proporção que eles fizeram, né, para quem já estava na área e tinha o seu direito adquirido, e aí o pulo lá que dá, o quanto que conta antes, para o quanto que conta depois, é uma conta assim que não fecha. eu realmente não consigo entender. Eu já fui até em palestras que tratam desse tema e que o pessoal foi explicar, mas assim, cada ano que passa, cada ano a mais que você trabalha, você já está diferente, está numa posição diferente. Então, para cada um, essa posição vai ser diferente. Então, o tanto de anos que você trabalhou não vale igual, né? E então, assim, é uma loucura, né? E essa questão da aposentadoria especial que foi, primeiro, ela já tinha sido bastante dificultada em relação ao INSS, né? Nossos colegas que estavam há mais tempo na profissão reclamavam muito, assim, muita gente teve muita dificuldade para se aposentar, porque eles pediam uma série de documentos, às vezes pediam documentos de empresas que tinham fechado, né? E aí as pessoas não conseguiam. E aí depois com a reforma da Previdência ficou ainda mais difícil. O que eu percebo, assim, vai precisar ter algum tipo de ajuste nesse sentido, porque a gente tem uma impossibilidade física em algumas profissões, inclusive, né? Então a gente tem uma impossibilidade de conseguir, por exemplo, fazer transporte de paciente, fazer mudança de decúbito de paciente, banho no leito. Então, são questões muito objetivas, né? Que demandam da gente uma capacidade física que vai se perdendo com o decorrer do tempo, mesmo que você se cuide muito. Pode ser que para você demore um pouco mais, para o outro demore um pouco menos, né? Tem questões genéticas, enfim. Sim. Cada um adoece de forma envelhece e adoece de forma diferente, mas vai acabar não tendo. Então, vai precisar ter um olhar. Mas a gente também não pode se furtar a ver como é que está todo o nosso contexto geopolítico, né? Em que as questões dos trabalhadores estão muito prejudicadas. Então, a gente está falando de previdência, mas a gente também vê hoje questões como bem de precarização do trabalho, né, de pejotização, enfim, então isso assim recentemente saiu e nem para todos, né, e não saiu, chegou para muita gente, pelo contrário, muita exato. gente foi demitida por conta disso. Então, é isso, esse movimento geopolítico que a gente tem, né? A gente observa que não é nenhuma movimentação só no Brasil, né? Eu tenho alunos que foram trabalhar fora, inclusive ex-alunos, né? Já está todo mundo com anos de profissão,
Mas, e que trazem um pouco dessa realidade também, né, de fora, e o quanto é difícil, né, assim, o quanto a vida, o trabalho, ele tem tomado conta da vida das pessoas numa proporção muito assustadora, né, pra gente, com tanto avanço de tecnologia, a gente imaginava que as nossas horas de trabalho e o nosso tempo de trabalho seria muito diferente do que na prática está, né. Então, assim, eu não sei se eu vejo com muito otimismo, sabe, Manu? Sabe que eu sou uma pessoa muito otimista, já fui até criticada por ser otimista demais. Mas, assim, eu não vejo com tanto otimismo, porque eu percebo, assim, se fosse só com a nossa categoria, daria para a gente ver com mais otimismo, sabe? Você fala, bom, então vamos aqui, a gente vai se juntar e vai fazer esse pleito. Mas quando o movimento todo não está muito bom, né? A previdência está ficando ruim para todo mundo, assim, parece que a gente vai ter que trabalhar até literalmente morrer para conseguir receber ali o compatível com que você contribuiu, né? Porque se você tentar se aposentar antes, sua renda cai ainda mais. E aí essa é uma preocupação das pessoas, né? Também, porque você vai ter custos mantidos, né? Às vezes aumentados, se você precisar de mais recurso, inclusive de saúde, né? E não vai ter como. Mas como é uma questão assim complicada que a gente está vivendo, né? Dessa relação com o trabalho, dessa relação com o consumo, com dinheiro, né? É um nó que a gente tem para resolver. Eu não sei se eu sou muito otimista. Eu vejo, o que eu sou muito otimista, o que eu vejo hoje é que a enfermagem é muito mais unida e organizada do que quando eu me formei, né? Há quase 25 anos atrás. Então, eu acho que esse entendimento a gente teve. Assim, a gente caminhou para esse entendimento. Isso eu vejo com muito bons olhos, porque é o único caminho, né? Para a gente conquistar ou manter, né? É que a gente está num momento mundial tão complicado que não é nem conquistar direitos, é manter, né? Mas se fosse conquistar, é manter. Mas eu entendo que a gente compreendeu isso. Então, hoje eu vejo uma enfermagem muito mais organizada nesse sentido, e aí, nisso eu sou otimista. Eu não sou muito otimista com a nossa conjuntura geopolítica. Assim, eu acho que vai dificultar um pouco mais nossos passos, sabe? Mas é um problema. E é um problema para as instituições, para os colegas, e para os gestores, assim, porque a gente precisa olhar dentro desse contexto, né, de profissionais que não podem se aposentar, porque eles estão impossibilitados de se aposentar pela Previdência, mas eles não têm mais condições. Então, assim, também ter uma visão que a gente tem muito simplista de que a pessoa apresenta uma restrição médica e aí eu, enquanto gestor, vou fazer alguma coisa, eu acho que é um olhar que não cabe, né? Se a gente trabalha com cuidado, a gente precisa cuidar das nossas equipes também, né? E olhar para as limitações que as pessoas, e voltando para a coisa que a gente falou lá no começo, o que a pessoa tem de bom para oferecer, porque com certeza ela ainda consegue oferecer muita coisa boa, né? Mas a gente tem que ver onde que essa força de trabalho dela cabe, né? Porque ela ainda tem uma força de trabalho, mas que não dá mais para ser igual era, né? Essas adaptações precisam ser feitas. Sim. Que a enfermagem te ensinou sobre se cuidar, mas você só entendeu agora? Você sabe que, assim, eu acho que, eu não sei se é enfermagem, eu nunca consigo dissociar muito, eu tenho dificuldade para dissociar as coisas. Sim. Eu nunca sei se é enfermagem, se foi trabalhar com idosos, se foi meu próprio envelhecimento, se foi o conjunto de todas essas coisas, que provavelmente foi. Mas eu acho que foi se perguntar para si mesmo o que você quer, o que faz sentido para você. Porque eu acho que no decorrer da vida a gente acaba cumprindo muitos papéis, né? E eu sempre fui muito obediente, então eu sou uma pessoa que cumpre muitos bem todos os papéis que me são dados, né? Na vida pessoal, profissional, enfim. Mas eu aprendi
que eu precisava me olhar, né? Que não bastava só a minha intuição com a minha capacidade de autopreservação, que eu já comentei aqui. Eu precisava também me olhar. Então, hoje eu sinto que eu me cuido mais porque eu entendi que eu precisava fazer, por exemplo, análise, né? Eu faço análise, era uma coisa que eu falava a vida toda, mas nunca tinha parado para fazer. Então hoje eu faço análise e isso foi muito bom para mim, assim, me dá muita paz, por incrível que pareça, porque a análise é para incomodar, mas o incomodar me traz paz. Eu retomei coisas que eu gostava muito de fazer, eu sou uma pessoa que eu fico muito bem consumindo cultura, arte, né? Então eu voltei a me dedicar a isso quase profissionalmente, assim, no sentido de que eu me obrigo a despender tempo com coisas que me fazem bem. Eu acho que é esse o ponto, sabe? Então, se para mim me faz muito bem ler, assistir filmes, né, ir a clubes de leitura, ir a clubes que discutem cinema, essas coisas que para mim são muito gostosas, né? Hoje eu me obrigo a ter esse tempo. Eu sou uma pessoa que eu fico muito cansada e eu sempre fui assim. E eu fico muito preguiçosa, por exemplo, de sair para conversar com as pessoas, para conversar com outras mulheres. Isso também foi é uma coisa que me faz muito bem e que eu retomei muito. Então eu saio para conversar mesmo quando eu estou cansada. Eu defini recentemente um dia fixo para as minhas amigas aqui de Santos para a gente se encontrar. Falei, gente, se a gente não tiver um dia fixo, se a gente ficar esperando as nossas agendas baterem, a gente vai se encontrar uma vez por semestre, né? Então, Sim. eu comecei a me dar. E eu acho que esse foi o ponto, assim. Não sei se a enfermagem só, se só lidar com geriatria ou tudo junto, me fez entender que o nosso tempo é curto e que a gente precisa dedicar parte dele para a gente também, Sim. né? Então, Muito acho bom. que isso que foi o que eu mais aprendi. E depois que eu comecei a fazer isso, eu fiquei mais saudável das outras coisas que todo mundo pergunta. Que é se eu estou fazendo atividade física, se eu estou comendo direito, Sim. é porque a gente tem que rir, porque eu sou uma pessoa muito rebelde, gente, de fazer essas coisas. Então, Sim. todo mundo me pergunta dessas coisas. Entendi. Mas eu acho que quando eu passei a me olhar mais, assim, e olhar as minhas necessidades, né? A gente aprende tanto, aprende Wanda Horta, aprende Oren, mas não aplica nada pra Sim. gente mesmo, né? Sim. Eu acho que ficou tudo melhor, assim, e eu sinto que eu tô mais saudável e me sinto mais plena, né? Eu ia falar mais feliz, mas feliz é uma palavra que tem muitas Sim. nuances, mais Bem plena. permanente, né? Bem É bom. exatamente. E eu acho que é isso, assim, que fica aqui dessa conversa nossa aqui. Eu acho que é isso que tu trouxe. Cada um vai encontrar, eu acho que a tua forma, mas de colocar primeiro o que vem primeiro, né? E esse primeiro é o que é para cada um. A gente usa muito no cuidados paliativos, né? Aonde mora o seu sagrado, né? O que é sagrado para você? Né? Então, de a gente olhar para dentro de si e descobrir esse lugar do que sagrado no sentido do que é importante mesmo e Sim. priorizar. Às vezes vai ser um passo pequeno de cada vez, uma coisa importante de cada vez, mas saber olhar para dentro, juntar essas teorias todas, né? Eu acabo juntando também, né, Wanda Horta do que é básico, Maslow com a motivação, a comunicação não violenta com aquilo, da maneira como a gente comunica as nossas emoções e dentro desse conjunto todo fala, não, isso aqui é o que vem primeiro, esse aqui eu preciso cuidar, porque a vida é isso aqui, né? E o que a gente leva quando a gente pergunta, né, nos cursos, ou quando a gente trabalha com os pacientes, né, o que as pessoas querem mesmo, são essas trocas de afeto, é estar junto dos outros, é estar presente, né? E aí ser presente também um para o outro, que nem tu está sendo agora. Quero te agradecer, saber se tu quer trazer mais alguma coisa.
Acho que deixar uma mensagem, talvez isso chegue para pessoas que estão começando na trajetória. Eu sempre gosto de falar com quem está começando, né? Ah, é o meu lado professora, que nunca me larga. Sim. Mas eu acho que, além de buscar muito conhecimento científico, né, de estudar, de se instrumentalizar, sempre lembrar que para dar esse seu melhor, você precisa estar bem. Então, nunca perder isso de vista, né? Durante a sua trajetória, porque quando a gente é mais jovem, está começando, a gente quer conquistar o mundo, né? Quer fazer as coisas mais incríveis, mas você só vai conseguir fazer coisas realmente incríveis quando você estiver bem. Então, nunca se perca de vista. Acho que esse é o recado que eu queria deixar para quem está começando. E porque a enfermagem é uma delícia, eu sou muito apaixonada pela profissão. A gente tem diversos problemas, mas uma categoria muito especial e é uma profissão que vale muito a pena, mas que a gente precisa não se perder de vista e continuar se cuidando para progredir bem nela e na nossa vida. Acho que é só isso que eu queria deixar para o pessoal que está começando. Bem bom. E é bom que tem gente começando, né? Quando eu vou, às vezes, dar aula em alguns Sim. cursos e vejo aquele pessoal empolgado. Ai, coisa boa que tem gente, né? Que a gente vai poder estar passando a bola. Então, eu acho que é Sim. isso. Obrigada. Que bom. E aí, estamos aí para ajudar nessa voz da enfermagem aí, naquilo que for útil, que fizer sentido e que possa fazer sentido aonde chegar a nossa voz e que outras vozes possam ser escutadas. Quem quiser comentar, abrir discussões, a gente está aprendendo como fazer isso. Camila é um pouquinho mais blogueira que eu. A gente segue, né, nas conversas, no que for importante, vamos ver onde a gente chega. Muito obrigada. Até faz aquela curtida. Isso aí, não sei. Acompanha a gente, compartilha com outras pessoas que vocês gostem. A gente se encontra no próximo, daqui a alguns dias. E é isso. Muito obrigada. Se inscreve no canal e dê risada, né? Vamos celebrar com a gente. Obrigada, Meg.